Como escolher os melhores investimentos para o final de ano de 2024? Os 1% ao mês estão de volta! Tem que investir fora do país também? Olha, e a arroba do boi que tá só que sobe? Como que fica aquele churrasquinho de picanha que a gente teve promessa lá? E nós vamos comer uma fatia de picanha com uma gordurinha passada na farinha e tomar uma porra de uma cerveja gelada. E quando eu vou lá na bomba de combustível, que o combustível também tá só que sobe, Eduardo? Como que faz? Você sabia? Você sabia que tem um setor pouco falado que merecia mais atenção aqui do Brasil? Inclusive, a minha ação preferida do Brasil se encontra nele. Fica aí que eu vou te falar um pouquinho também. Olha, você quer entender tudo sobre o que está acontecendo para você poder escolher de fato os melhores investimentos, você tem que ficar comigo até o final desse vídeo, tá bom? Olá, eu me chamo Eduardo, eu sou assessor de investimentos, especialista em investimentos e seja bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Pois bem, meu caro investidor, para você escolher os investimentos certos, você precisa acompanhar o mercado ou delegar essa tarefa para alguém competente de verdade, que te ajude. Acompanhando o mercado, você começa então, a desenvolver raciocínios e enxergar oportunidades que sempre aparecem. Umas se destacam mais do que as outras, mas sempre aparecem. Eduardo, eu quero delegar para alguém. Eu não vou ter paciência, eu não vou ter disciplina para fazer isso todos os meses, eu vou delegar para alguém. Perfeito! Procure por algum profissional que não fica te prometendo taxas atrativas, tá? Geralmente isso é caô, já vou te avisando. Eduardo, eu quero dedicar tempo para entender o mercado, para mim escolher os meus próprios investimentos. Bora pro vídeo. Nós começamos então com um aprofundamento de o que está acontecendo na economia. O IPP é um indicador utilizado para saber se está mais caro ou mais barato para a indústria produzir. Se o preço dos insumos subirem demais, por exemplo, fica mais caro para o produtor produzir os produtos, abrindo a possibilidade então do consumidor final, nós, pagarmos mais caros no produto. Se está ficando mais caro para o produtor pagar, a gente vai ficar mais caro aqui também na hora da gente consumir, tá? Essas informações elas têm um delay, tá? De divulgação. Então, as últimas informações que nós temos do IPP, que é o que vai medir se está mais caro ou mais barato para a indústria produzir, é de setembro. Em setembro, nós tivemos uma alta no IPP de 0,66. Inflacionou um pouquinho ali para o produtor produzir. 6% no acumulado de 12 meses. Aqui está a variação mensal do Brasil, tá? A gente tem desde outubro de 2023, já que está anualizado, né, 12 meses, até agora. Nós vemos uma crescente aí no IPP, só que são valores ali não tão significativos, né? Em julho deu uma acelerada boa, junho também. Agora a gente vê queda aí em agosto de 0,66 e setembro 0,66. Para a gente saber se o IPP está muito alto ou muito baixo, a gente precisa de parâmetro. Um número solto assim, 0,66%. A gente não consegue ter uma ideia muito boa, né? Então, para saber se o IPP está alto ou baixo, pega a ideia assim, ó. IPP anualizado maior do que 20% é muito alto. Nós vimos esses patamares de IPP lá na época do pós-Covid, ali em 2021, tá? Os preços das commodities subiram bastante. Quem gostou disso na época, né, que estava vendendo mais caro, foram os produtores do agro, né? O IPP anualizado entre 5 e 10% é moderado e, inclusive, é o ideal. Indica uma economia estável. E o IPP anualizado muito próximo de zero ou negativo indica um momento de recessão. Quer dizer que a economia está encolhendo. Isso daí é muito ruim também, né? Então, como nós temos um IPP anualizado em torno de 6% e nós já estamos aí, né, quase completando 12 meses, então a gente pode dizer que está em um patamar moderado, um patamar ideal. Quer dizer que a inflação ao produtor está tudo bem. Eduardo, agora eu quero saber de um negócio.
Tá chegando o final de ano aí, eu quero fazer um churras top para minha família. E a picanha prometida até agora não tá dando certo, cara. E aí, como que faz? Então, vamos falar um pouquinho do setor de alimentos agora. O aumento nos preços dos alimentos, especificamente na carne bovina e no açúcar, então tudo que tem a ver aí com carne e com açúcar subiu. Por exemplo, o etanol lá da bomba de combustível subiu. Por quê? Porque ele tem a ver com a produção de cana-de-açúcar, né? Essa alta nesses preços foram impulsionadas pelas secas e as queimadas que reduziram a oferta. Você não precisa, você tem que estar muito alienado em um mundo paralelo para você não saber que teve muita queimada esse ano. Foi triste de ver. Você passava nas rodovias aí no estado de Minas, de Goiás, de São Paulo, você via muita queimada. Pois bem, e secas, né? Não teve chuva. Isso daí dificultou a produção desses alimentos. E se a gente tem menos alimentos produzidos, tem menos oferta. Se tem menos oferta e aí o pessoal está querendo comprar, eles vão ter que pagar mais caro por isso. Lei da oferta e demanda na veia aqui, tá? A previsão é de que esses efeitos eles ainda vão se estender até 2025. Parece que o boi ainda tem espaço para subir. Atualmente, o preço do boi, por exemplo, ele está em R$ 330 por arroba. Em períodos de festa, como é agora no final de ano, o preço da carne tende a subir, tende a aumentar a demanda. Tem analistas aí no mercado afora que apontam que a arroba do boi para meados de 2025 ali pode bater R$ 400. Olha só como que foi o comportamento do boi até o momento. Esse aqui é o gráfico da cotação da arroba do boi, tá, gente? Tá em patamares historicamente bem altos. A gente viu esses patamares altos aqui em 2021. Lembra que eu falei que em 2021 os agro explodiram? Aqui, ó, aqui é a prova de quem vendia boi tava bem pra caramba, né? Aí caiu bastante e isso em agosto de 2023. Só que aí a gente vai para 2024 aqui, ó, a gente vê um movimento expressivo para cima. Então, o boi nunca esteve tão alto quanto está agora. Se quem está vendendo boi está vendendo mais caro e está explodindo com isso, faz sentido a gente unir força, nos associarmos a quem vende gado, não é? Inclusive, antes desse vídeo, eu fiz um vídeo falando sobre a eleição lá nos Estados Unidos e o que, que isso influenciaria com a vitória do Trump, o que, que isso influenciaria nos mercados. O setor de alimento, especificamente a carne, tá lá comentado, tá? Se você não viu esse vídeo, dá uma olhada, porque tá totalmente interligado com o que eu tô falando aqui agora. Mas assim, basicamente a gente pode ver aí o preço da carne alto ainda por um bom tempo. Então, investir em empresas ligadas à proteína animal é uma boa. Para isso, você tem que procurar lá no relatório da sua corretora se a sua corretora está recomendando isso ou não. Ou você mesmo fazer a análise. Eu prefiro economizar tempo e utilizar a expertise dos profissionais de uma corretora que fazem ali todos os cálculos e dão tudo ali mastigadinho para a gente. Página 4. Nós vemos aqui, ó, Ambev não tem recomendação de compra, na verdade de venda, olha só. Minerva neutro, mas eu quero dar um destaque aqui para JBS. Olha só, JBS tem recomendação de compra. Marfrig tem recomendação de compra. Agora nós já vimos no relatório aonde analistas certificados já deram recomendação de compra em JBS e Marfrig. Nós sabemos que o preço do gado está alto e quem vende se beneficia por isso, porque, né, pode cobrar mais por isso. Nós também sabemos que nos Estados Unidos pode haver uma demanda ali a mais na exportação de alimentos aqui do nosso país, já que nós temos um histórico que deu certo, né, na outra vez que o Trump foi eleito. Assiste, confere meu outro vídeo lá falando sobre o Trump, que vai ser melhor, porque senão esse vídeo fica muito comprido e a gente sai um pouquinho do foco. Então, baseado em tudo isso, faz sentido termos um pouquinho de exposição, pelo menos,
em alguma exportadora de carne. Olha só. Ainda sobre alimentos, se o álcool está ficando caro, né, por conta de tudo que eu já falei, será que vale a pena abastecer o nosso carro com gasolina ou com álcool? Para a gente saber se compensa mais abastecer no álcool ou na gasolina, é um cálculo bem fácil. Você divide o preço do álcool pelo preço da gasolina. Olha só, ontem mesmo eu fui abastecer e o álcool estava a 4,20 e a gasolina estava a 6,20. Eu divido isso daqui, deu 0,68. Quando nós dividimos o preço do álcool pela gasolina e ele der qualquer valor abaixo de 70%, aqui ó, deu 0,68, ou seja, 68%, né? Se a gente transformar em porcentagem. Quer dizer que compensa abastecer no álcool. Se esse valor, na hora que você dividir o preço do álcool pelo preço da gasolina, for mais do que 0,7, está compensando abastecer na gasolina. Para quem gosta de economizar, tá uma boa dica aí. Setor de extração. Uma commodity muito importante que a gente exporta em peso aqui no Brasil é o minério de ferro. Então, a gente tem que acompanhar um pouquinho para saber como que tá. Essa daqui é a cotação do próprio minério de ferro. Olha só, em 2024 a gente começa o ano um pouquinho acima e agora está um pouquinho para baixo. Ele andou pouco esse ano. Começou o ano em 131,45 e agora nós temos 100,6. Isso aqui é a cotação do minério de ferro, tá? Então, o minério de ferro atualmente está cotando aí em torno de $100 a tonelada. Aí você vem aqui, ó, em sinais técnicos. Olha só, o viés é de baixa para o minério de ferro. Se você já tem posicionado em minério de ferro, faz sentido, por exemplo, você fazer uma operação com derivativos, que também é outro tema que eu preciso muito abordar nesse canal. Faz uma operação de financiamento. A operação de financiamento, você vai receber um prêmio ali por fazer essa operação. Legal, você já embolsa um valor legal. Se o minério de ferro cair, você vai perder menos por conta desse prêmio que você recebeu. Antes de fechar sobre o minério de ferro, também valorizando a questão de você ter um pouquinho ali diversificado em minério de ferro na sua carteira, linkando também com o vídeo que eu fiz falando sobre a vitória do Donald Trump. O Donald Trump ele vai favorecer a construção, o setor imobiliário lá nos Estados Unidos. Ele vai abaixar as taxas de empréstimos imobiliários. Eu falei mais detalhado nesse vídeo aí sobre a eleição do Trump, tá? Isso tende a demandar mais ferro. Fora que nós temos a China, que em algum momento ela vai reagir. É questão de tempo. A China está em um momento de crise imobiliária lá no país, então isso diminui a demanda da China por minério de ferro, que foi a maior compradora de minério de ferro da gente aí nessa última década. A China retomando a atividade, a gente começa a exportar mais. Os Estados Unidos concretizando essa questão, porque ainda, o Trump ainda nem entrou no poder, né, gente? Mas o Trump realmente favorecendo ali o setor imobiliário no país, isso vai demandar mais aço. Olha aqui, ó, no relatório de recomendações de investimentos, a gente tem a recomendação de compra para a Vale. Apesar de o preço-alvo da Vale ter caído bastante, né? Ó, 73, ela estava em 91 no começo do ano, enfim. Ela enfrenta alguns problemas ligados ao meio ambiente, daquelas barragens que romperam, né, há praticamente 10 anos. A Vale ainda colhe bastante frutos negativos por conta desse episódio. E aqui nós temos a Gerdau. Inclusive eu falei da Gerdau no vídeo das eleições de Trump, tá? Corre lá, você tem que conferir esse vídeo porque tem muito a ver com o que eu estou falando aqui agora. Mudando a página agora, vamos falar de petróleo. Outra commodity muito importante que o Brasil também exporta bem. Eis aqui a cotação do petróleo em 2024. Em 2024, a gente começa o ano com o petróleo Brent cotado a 80,42 dólares o barril. E agora, com uma leve queda aí a 73,51, ó, tá marcado aqui em tempo real. A gente percebe também
que desde o começo do ano o petróleo caminha de lado, não teve movimentações bruscas, né, para cima ou para baixo, como a gente vê, por exemplo, em 2020 até 2022, que disparou, olha só. Como que a gente sabe se vai ter bastante demanda de petróleo nos próximos meses ou não? Se a atividade industrial dos Estados Unidos está muito lenta, muito devagar, a demanda por petróleo tende a ser mais fraca, já que os Estados Unidos consomem muito petróleo. Se a China está com a atividade industrial muito lenta, a mesma coisa. Com a eleição de Trump, a gente espera também, né, o momento ali econômico do país é favorável para uma aceleração da economia. Então, parece que a atividade americana tem tudo para começar a acelerar mais em 2025 e, com isso, ter mais demanda de petróleo. A China, bom, é aquele viés, o mesmo viés da parte de minério de ferro que eu falei para vocês. Esperamos uma reação da China, que por enquanto está devagar. Como que nós sabemos se a China e os Estados Unidos estão devagar ou rápido? Não é só coisa da minha cabeça isso daqui. Vamos lá para o indicador PMI. Esse aqui é dos Estados Unidos, tá? Basicamente assim, ó, um PMI abaixo de 50 quer dizer que a indústria está encolhendo, está fraca. Acima de 50 quer dizer que a indústria está crescendo, está produzindo. Então a gente tinha um PMI significativo aqui, ó, de 63,4% em meados de 2021 e agora nós temos PMIs de 47, de 49, tudo em 2024, né? Ó, pegando desde de janeiro de 2024. A gente vê que o PMI raramente passou dos 50. Ao longo de 2024, a atividade americana se mostrou fraca. Também decorrente dos juros americanos que estão ainda em patamares historicamente restritivos. Ó, aqui está o PMI da China. A gente vê PMIs também próximos de 50, abaixo de 50. Lembrando que o 50 é o ponto aonde a gente começa a enxergar uma indústria ativa, né? Não é o caso aqui da China também. Com a vitória de Trump, podemos esperar aí uma atividade industrial, pelo menos a americana, bem mais forte. E com isso, o preço do petróleo pode ali oscilar positivamente. Ó, a recomendação de compra aqui mais legal é a PRIO, PetroRio. Eu tô bem empolgado para ver recomendações de compra em BDRs ligados a petróleo, empresas norte-americanas que também produzem petróleo. Até agora eu não vi nenhuma aqui dentro da corretora, do sistema da corretora. Muito importante a gente sempre se expor uma parte dos nossos investimentos em dólares. Agora eu quero falar daquele setor que merece mais atenção aqui no Brasil, que eu acho que ainda não tem a atenção merecida. Inclusive, a minha ação preferida tá nesse setor aqui. Eu vou te mostrar o porquê também. Papel e celulose. Quando nós vamos aqui, ó, no indicador Pulp and Paper, ele mostra ali a cotação do papel e celulose. Olha só. Esse daqui é a cotação da celulose e os derivados de celulose, tá, gente? Nós vimos que em 2023 a celulose sofreu muito, muito. E esse ano ela retoma de uma forma significativa. Olha só, ela já corrigiu mais do que metade dessa queda, né? Ela já mostrou que não tende a cair mais. Quando corrige demais assim, ela tende a não cair com tanta força mais. Ela tende a se beneficiar também com a vitória de Trump, já que ela também exporta insumos ligados à produção, à construção de imóveis, derivados de madeira. Aqui eu também destaco as maiores exportadoras de celulose do nosso país, a Klabin e a Suzano, que são empresas ecologicamente sustentáveis e podem se beneficiar vendendo créditos de carbono. Gente, eu não sei vocês, mas eu levo muito a sério a questão ecológica. Eu sou aquela pessoa que, por exemplo, eu estou dirigindo e tem alguém junto comigo no carro,
e essa pessoa joga um papel de bala pela janela, eu fico pé da vida, gente. Quem convive comigo sabe muito bem do que eu estou falando. Eu valorizo muito essa questão ecológica, eu acho que é uma questão muito séria. É um dos objetivos principais ali da ONU. A ONU tem vários objetivos a serem cumpridos até 2040, 2050, salvo engano. Desculpa aí a falta de precisão agora. E essas empresas exportadoras de celulose, Klabin e Suzano, elas estão muito ligadas, elas são ecologicamente sustentáveis. Por isso, elas ganham crédito de carbono. Outro assunto maravilhoso que eu preciso abordar nesse canal a fundo, créditos de carbono. Inclusive, se você que está assistindo aí, você é um produtor, por exemplo, e você ainda não estuda sobre crédito de carbono, cara, você está perdendo uma oportunidade de ganhar dinheiro. É um mercado crescente, tá? Créditos de carbono. Para você ter ideia, a Tesla já ganha muita receita vindas da venda de crédito de carbono. A Tesla do Elon Musk, minha empresa favorita está aqui neste local. É uma empresa promissora, na verdade, historicamente muito promissora e que tem recomendação de compra também pela casa. Olha aqui, ó. Klabin, recomendação neutra, tá, gente? Suzano, a minha linda, recomendação de compra, com um objetivo até longo. Uma perspectiva aí de 37% de lucro ainda em cima dessa maravilhosa. E a energia elétrica esse mês, bicho, que veio caro pra dedéu, na hora que eu vi a fatura eu quase caí para trás. Conta aí para mim, Eduardo, como que tá essa questão aí das companhias ligadas ao setor elétrico? Olha só, elas estão sofrendo com as secas, igual as produtoras de alimentos, né? Essas secas, elas diminuem o volume de água nos reservatórios das hidrelétricas. Elas precisam recorrer, essas companhias, elas precisam recorrer para meios de produção de energia elétrica alternativos e mais caros, inclusive, como por exemplo as termoelétricas. Isso fica mais caro para a companhia produzir e ela ofertar para você. A ANEEL, a reguladora do mercado de energia elétrica, ela decretou, inclusive, de cabeça agora, uns 2 meses atrás, início de outubro, final de setembro, ela decretou bandeira vermelha. As tarifas na energia elétrica, quando a ANEEL decreta essa bandeira vermelha, elas ficam mais altas. Isso já para desincentivar o consumo de energia. Por quê? Porque o volume de água está baixo, tá difícil de produzir. As expectativas são de que essa seca não veio para ficar, normalize as situações em 2025 e isso favorece ali a retomada gradativa das companhias que fornecem energia elétrica, que inclusive está um horror, você pode abrir o gráfico das principais aí, né? Eletrobras, Copel, você vai ver que todas elas estão ali num viés mais baixista. É um serviço básico, então sempre vai ter demanda. São companhias que em momentos de crise elas seguram bem ali a onda, tá? E com essa normalização do meio ambiente que nós esperamos, elas retomam aí o fôlego. Qual companhia é legal você investir ligada a fornecimento de energia elétrica? Nós temos várias companhias aqui que são outperform, que são as recomendações de compras de fato. Eu particularmente gosto de Copel, eu particularmente gosto de Eletrobras, que também tem recomendação de compra aqui, tá? Mas nós também temos Equatorial com recomendação de compra, nós temos Energisa com recomendação de compra, inflação. Inflação nada mais é do que o aumento nos itens que você compra de uma forma generalizada. Todo mês nós temos a divulgação de uma prévia da inflação, que a gente chama de IPCA 15. No último IPCA 15 que nós tivemos, nós vemos a energia elétrica e os alimentos pesando, né, fazendo com que a inflação fosse para cima. Por que será? Questões ambientais que esperamos que normalizem aí ao longo de 2025. As expectativas de inflação para esse ano, eu vou falar para você. Como dizia um bom amigo, um velho amigo,
tá na ripa da chulipa. O teto de inflação para esse ano é 4,5. As expectativas até o final do ano é de um IPCA em 4,5%. As projeções de inflação para o ano que vem, segundo os analistas, são de queda, tá, gente? Apesar desse risco Brasil ter sido percebido aí maior nos últimos tempos por questões fiscais do nosso país, políticas fiscais ligadas ao governo, gastança, sabe? Déficits. Isso aí estressou, inclusive nos deu oportunidade na renda fixa de buscarmos aquele 1% que o investidor tanto ama e que estava começando a ficar um pouquinho distante. O Tesouro Direto está tendo que pagar mais para ele poder manter os investidores trazendo seus dólares aqui para dentro do Brasil. Ó, nós temos Tesouro Prefixado pagando 13,41% ao ano, tá, gente? 13,41% ao ano. O investimento mais seguro do Brasil. E Tesouro IPCA pagando a correção da inflação, né, que é o IPCA, mais 6,94 de taxa real. Ah, quer dizer que o prefixado é melhor, Eduardo. Será? Você não está conhecendo tão bem esses investimentos como deveria. Inclusive, eu tenho um mini curso aqui no meu canal, onde eu explico o beabá do Tesouro Direto. Confere essa playlist aí que você não vai se arrepender. Eduardo, então você vai investir em tesouro pré-fixado, em tesouro IPCA? Olha, eu vou investir em pré-fixado e também em IPCA+, inclusive já estou investindo, né? Mas não em tesouro direto. Eu, particularmente, Eduardo, eu tenho um perfil de investidor moderado. Eu não gosto de investir em tesouro direto, apesar de ser o mais seguro, tá? Eu não gosto. O que eu gosto? Títulos como debentures, títulos como CRIs, CRAS. O que eu vou procurar na minha prateleira de negócios, né? Na prateleira de investimentos? Eu vou procurar pré-fixados, debêntures pré-fixadas, CRAS pré-fixados, que estejam pagando pelo menos aí 13,4%. O que é o legal desses investimentos? A maioria deles são isentos de imposto de renda. Então, enquanto aqui no pré-fixado você vai receber 13,41 e lá na hora de retirar seu dinheiro você vai ter que descontar o imposto de renda, no crédito privado a gente pega isso aqui livrão. A mesma coisa IPCA+. Eu não vou investir em tesouro IPCA+, eu vou procurar por uma debenture, um CRI, um CRA, que seja incentivado, ou seja, isento de imposto de renda, que pague algo aí em torno de 7%. Agora você consegue se posicionar melhor. Você tem uma visão ampla sobre o mercado. Agora você vai abrir o site da sua corretora e procurar lá por carteiras recomendadas. Dentro da carteira recomendada vai ter os ativos lá que os analistas recomendaram para você. Você vai buscar. Olha, energia elétrica tende a normalizar e como caiu recentemente, eu vou poder pagar barato. Porra, vamos ver qual que eles estão recomendando aqui. Petróleo, mesma coisa. Você já sabe o que tende a acontecer. Você já tem um horizonte. Se nada muito catastrófico, nada muito absurdo acontecer, esse vai ser o caminho da commodity. E as companhias ligadas à produção de petróleo tendem a caminhar para esse rumo. Papel e celulose, mesma coisa. Olha lá no relatório as recomendações de compra e venda e se posiciona se você achou que faz sentido. Renda fixa. Agora a gente consegue aqueles 1% ao mês de novo, de forma tão simples, utilizando renda fixa, gente. Vai pesquisar um pouquinho. Tesouro direto? Ótimo. Seguro pra caramba? Excelente. Ah, Eduardo, eu tenho um perfil mais moderado, eu quero alguma coisa diferente. Pesquisa aí em debêntures, CRIs, CRAS e veja as opções que a sua corretora está te oferecendo. Economia norte-americana, com tendência a acelerar esse ano que vem. Juros para baixo lá nos Estados Unidos. Mercado acionário tende a se dar bem, como já se deu esse ano em 2024. A carteira recomendada de BDRs
esse ano, ela já rendeu 51,9%. BDR são ações americanas, tá, gente? Ações listadas na Bolsa Americana. Só em outubro, essa carteira ofereceu 5,95% de rendimento em um mês, gente. Olha só, no ano, 51,9%, certo? O Ibovespa, nesse ano, tá 3,34% negativo. Investir em ações americanas, pô, vale muito a pena você ter. Na verdade, já passou da hora se você ainda não tem. Ações brasileiras, bacana. Muitas ações baratas por conta de todo esse cenário, piora fiscal, né? Investir em renda fixa no Brasil, cara, maravilhoso. Tem a renda fixa. Agora você já sabe o caminho. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, deixa nos comentários.